Muito bom dia, amados irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, essa casa de oração, com o objetivo de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos e bendizermos o seu santo nome, cantarmos louvores a Ele e também recebermos da parte dele mais uma ministração, mais uma porção da sua palavra. E o nosso desejo e oração é que todos sejam ricos e abundantemente abençoados nesta manhã, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado e possa receber em seu trono de glória esse culto que preparamos para Ele com todo o nosso coração, que a nossa adoração, os nossos louvores possam chegar até o Senhor como cheiro suave. Que todos também possam oferecer a Deus um coração livre, um coração quebrantado, sem quaisquer barreiras, preconceitos ou pré-compreensões, para que o Espírito Santo de Deus possa encontrar um coração livre, quebrantado, para ministrar, para agir, para trabalhar, para transformar, segundo a sua vontade e para a glória do seu santo nome. Então queremos dar mais uma vez as boas-vindas a todos os amados e que juntos então possamos prestar um culto que venha realmente agradar o coração de Deus. Já estamos aí a respirar nos ares natalinos. Esse é o primeiro domingo do mês de dezembro, então já entramos no último mês de 2022. Já estamos a caminhar aí para o final deste ano. E os irmãos já estão a perceber aí, né, os enfeites em vários lugares, inclusive aqui, né, em nossa igreja, toda a ornamentação de Natal que já foi feita e nós agradecemos em nome da igreja, de todo o coração. Os irmãos que prepararam essa ornamentação e que então possamos pensar de uma forma muito mais profunda na pessoa de Jesus, no nascimento de Jesus e que diante desse fato possamos tomar decisões e posicionamentos, né, firmes na nossa vida, na presença do Senhor e para a glória do seu nome. Nós vamos nos colocar em pé, então, neste momento, e nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir que o nosso irmão Rui nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Oremos. Pai, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por podermos estar, Senhor, novamente na tua casa, Senhor, como teus filhos, com este objetivo, Deus, de honrarmos e glorificarmos o teu nome, Senhor. E, Senhor, tal como o pastor acabou de referir, Senhor, nesta altura em que é mais, se calhar, propício na sociedade, Senhor, falar, por estarmos na altura natalícia, Senhor, que nos dês a sabedoria, Senhor, e a inteligência, Deus, para podermos partilhar com os outros aquilo que Jesus é nas nossas vidas, Senhor. Aquilo que Jesus é nas nossas vidas e tem feito nas nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, ser com cada um dos teus filhos, Senhor, para que possamos, Senhor, dar bom testemunho, Senhor, e aproveitar as oportunidades que tu nos dás e nos vais dar, Senhor, de podermos compartilhar com outros desta alegria que é ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor, um tempo abençoado na tua presença e juntos, Senhor, possamos honrar e glorificar o teu nome, Senhor, e que também possamos estar, Senhor, disponíveis, Deus, para ouvir aquilo que tu queres falar às nossas vidas no dia de hoje. Amém. Que nada possa servir de impedimento, Senhor, àquilo que tu vais comunicar a cada um de nós, Senhor, e que possamos realmente crescer na tua presença, Senhor, não só através dos cânticos que vamos cantar, Senhor, a ti, Senhor, mas da palavra que vamos meditar e receber da tua parte, Senhor. Dá-nos um tempo abençoado, Deus. Pedimos que guardes os teus filhos que ainda se encaminham para a sua casa, Senhor, para a tua casa, e que os possas trazer e que eles se possam juntar aqui, Senhor, e também honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Amém. É para a honra e glória do teu nome que te pedimos todas estas coisas e também para o nosso crescimento. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Sentados, nós vamos proceder à leitura bíblica inicial, devocional, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós vamos ler de 31 a 39. E hoje nós vamos fazer uma leitura em conjunto. Tem uma leitura em conjunto, ou seja, todos lendo o texto todo, em voz audível. Está ali no Data Show, os irmãos podem acompanhar por ali.
que ali unifica então as versões. Diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. O Ministério de Louvor e Adoração tem a palavra. E nós vamos pegar exatamente nessa frase maravilhosa que somos vencedores. Vamos ficar em pé e vamos declarar isso mesmo. Sim, com Deus seremos vencedores, pois só Ele esmaga o inimigo. Cantaremos a sua vitória, Cristo é Rei. Porquê? Porque Deus já ganhou a luta, já libertou o seu povo. A sua palavra vence o inimigo. Oração, que realmente não nos esqueçamos que Cristo é o motivo pelo qual há festividades, há celebrações nesta altura, e aquilo que nós vamos relembrar aqui hoje é o motivo pelo qual houve Natal. Por isso nós vamos continuar a louvar o Senhor e realmente afirmar o quanto Jesus é importante para cada um de nós. Ele é tudo para nós. O sentido do Natal, a razão do Natal foi exatamente esta mesa que está atrás e a celebração da morte
da ressurreição de Jesus por cada um de nós para que pudéssemos chegar até ao Pai. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, porque Ele para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele para mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, porque Ele para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele para mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para mim. Amém, que assim seja, que todos possamos dizer aqui presentes, tudo é Jesus para mim. Nós queremos terminar este tempo de louvor realmente enumerando várias características deste Senhor Jesus, não só pela época em que estamos, principalmente por aquilo que vamos fazer nesta manhã, que é relembrar a sua morte. E nós vamos cantar um corinho, ele já é bem conhecido, mas quero apenas relembrar. Nós aqui vamos fazer metade. Os homens vão cantar uma parte, as mulheres vão cantar outra. Então, no lado esquerdo do nosso ecrã vai estar sempre a parte masculina, do lado direito vai estar a feminina, ok? Então, mulheres, nós vamos para um lado, os homens vão estar com o Paulo e com o João Pedro a cantar no outro lado e vamos assim todos juntos louvar ao nosso Deus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço.
Graça e paz, queridos. Estamos mesmo já em ritmo de Natal. Já estamos aí celebrando e engrandecendo o nome daquele que nasceu, que viveu entre nós, que veio para salvar, para buscar o perdido, que veio para transformar a nossa história, a nossa vida, e nós então continuaremos a falar, meditar, refletir um pouco sobre isso, sobre esse Deus, sobre o propósito desse Deus na nossa vida. E eu vou focar um pouco mais hoje aqui nesse tempo que também é um tempo que inspira grandes mudanças, além de toda essa menção que já foi feita aqui, que nós já cantamos, da celebração do nascimento e da salvação em Cristo. E isso também veio para quê? Para que pudéssemos viver momentos de grandes mudanças e transformação. E eu quero falar então sobre uma voz que nós devemos seguir, O tema que nós vamos refletir é esse: siga a voz, tá bem? E eu quero abrir com vocês, se os irmãos puderem abrir junto comigo, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, e nós estaremos a ler os versos de 1 a 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Entrando em Jericó,
atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Eterno Deus, nós queremos ouvir tua voz. Senhor, nós sabemos que este tempo é o tempo de tanta agitação nas famílias, viagens, encontros e reencontros. É um tempo, Senhor, de celebrações, de festas, de compras e tantas outras coisas que envolvem o período do Natal, a entrada de um novo ano. Mas o que nós queremos de fato, Senhor, é ouvir a tua voz, o teu propósito, compreender a tua direção. Então, que o teu Espírito esteja plenamente à vontade do nosso meio, que ele fale e que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir. Que seja assim, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele fala, ele traz a história então desse homem que procura ver Jesus. Tem algumas descrições a respeito desse homem aqui, mas nós também compreendemos que existe uma história por trás de tudo isso que está escrito. Uma história que, como não está escrita, é a história que nós percebemos, é a história que nós interpretamos, é a história que nós vemos além da letra. E eu vou então falar um pouco sobre a história desse homem, e nós vamos refletir sobre isso, porque exatamente esse período de final de ano, ele é um tempo que proporciona para nós, que traz para nós a oportunidade de grandes reflexões. Nesse período, nesse momento, nós avaliamos o que já passou, o que passou no ano, nós começamos a pensar, olha, chegou dezembro. De repente, essa semana era 1 de dezembro. E hoje nós já estamos no primeiro domingo de dezembro. E daí a gente diz assim, um ano inteiro se passou. O que eu fiz neste ano? O que ocorreu neste ano? É um ano para esquecer? É um ano de grandes conquistas? Foi um ano, ou foi um ano que eu alcancei grandes coisas, ou que eu não alcancei nada e termino o ano frustrada? Então é um tempo que proporciona isso, essas reflexões. Também é um tempo para quê? Para resoluções e mudanças. É um tempo para a gente parar e pensar, o que eu farei daqui para frente? Com as conquistas ou as frustrações que tive em 2022, com as perspectivas do que vem em 2023, o que eu farei? Então também é um tempo que nos leva a refletir em relação ao que vem depois. E é certo que a gente conhece pessoas que viveram situações assim, de reflexões, de perdas, de angústias, de conquistas, de tudo isso, mas pessoas que também alcançaram grandes coisas nas suas vidas pessoais e que
param para pensar: o que eu vou fazer daqui para frente? É certo que nós vivemos momentos assim, momentos que foram maus e foram bons, e também um momento de parar e pensar assim: não dá mais para continuar como eu estou. Nesse tempo de reflexão nós chegamos a isso: não dá mais para ficar como eu estou, ou daqui para frente eu preciso ainda avançar, eu não posso parar e estacionar. Conhece pessoas que viveram isso, ou talvez você mesmo esteja vivendo um tempo assim, que você diga: não dá mais para ficar desse jeito. 2022 passou. O que eu fiz nesse ano, como foi esse ano, o que aconteceu nesse ano? Ou então assim: quero avançar, preciso avançar, tive conquistas, mas ainda há muito mais para fazer. Em que ponto dessa história nós estamos? E quando então nós falamos em relação à história de... vou passar mais um aqui, tá? Eu já falei. Quando nós falamos sobre a história de Zaqueu, quando nós refletimos sobre isso, nós pensamos assim: o que esse homem, por que ele queria ver Jesus? O que estava ali, o que passava na vida desse homem, o que envolvia a vida desse homem? Então, eu quero pensar com vocês em relação a isso e trabalhar um pouquinho, né? Na verdade, é um texto com tantas reflexões que a gente hoje, como tem ceia, tem pouco tempo, menos tempo para falar, mas eu vou tentar passar para vocês assim tudo aquilo que veio para mim nessa reflexão, tá certo? Então, esse Zaqueu, né, esse homem que nós vamos estudar, ele também chegou um momento que ele falou assim: eu preciso fazer algo diferente na minha vida. Quando eu pergunto, por que Zaqueu tinha tanto interesse em ver Jesus? O que ele tinha ouvido sobre Jesus? O que havia passado na mente dele para ele querer ver aquele homem? Algo, né, alguma coisa mexia com ele, e certamente algo ele procurava. Será que ele era somente mais um dos curiosos que, olha, falam que existe um homem assim andando pelas nossas imediações? Será que ele é verdadeiro? Será que ele era só um curioso? Será que ele era mais um dos que queriam encontrar erros em Jesus, dos que queriam apontar as coisas que ele estava fazendo e que não eram tão boas? Porque afinal, o que Jesus fazia e falava mexia com a estrutura, mexia com a vida, tirava, né, gerava um certo desconforto, gerava algumas pessoas um certo desconforto, tirava da zona que era tranquila para eles. Então muitos, porque se sentiam desconfortáveis, queriam achar erro em Jesus. Será que Zaqueu era mais um desses? Que somente estava ali querendo encontrar erros? Ou será que ele era alguém desesperado por encontrar uma mudança, uma solução e uma resposta para a sua vida? Será que ele estava entre aqueles que chegam nesses tempos, nesses momentos decisivos da sua história, e eles falam assim: olha, algo precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer? E todas as atitudes de Zaqueu, ou pelo menos tudo que o texto deixa a gente perceber do que aconteceu na história dele, me inclina a pensar que ele estava nessa categoria, de ser uma pessoa que estava a buscar algo, a procurar algo. Ele queria ver algo diferente, ele queria viver algo diferente. O que ele buscava, quais eram as situações e emoções que tocavam a sua vida naquele tempo, nós não sabemos, o texto não diz. Mas nós vemos que aquele homem sai do seu espaço de conforto, e o texto diz que ele procura ver Jesus, ele queria ver, e a intenção dele era tão profunda em ver aquele homem de quem ele já tinha ouvido tantas coisas, já tinha percebido que algumas coisas esse homem faz e são espetaculares. Era tão grande o interesse dele que ele
vence a limitação física e sobe numa árvore, num sicômoro, para quê? Para que ele pudesse ver do alto a esse homem. Ele se empenha muito para ser somente um curioso, ou para ser apenas mais um dos que queriam encontrar erros, dos que queriam defender-se das suas condições e por isso atacavam Jesus. Então esse Zaqueu, ele traz para a gente algumas reflexões que são assim bem interessantes e que a gente precisa parar então, né, e avaliar e pensar em relação a isso. Nós hoje vamos então nos debruçar um pouquinho sobre isso e vamos falar sobre esse homem, sobre essa história e o que ela significa para nós também. E eu vou falar isso ou vou olhar para a perspectiva desse texto, destacando 3 vozes que a gente encontra no texto. 3 vozes, 2 muito claras e uma um pouco menos clara, mas que é de verdade a que acaba sendo muito mais forte na nossa vida. A primeira voz que eu quero destacar é a voz interior, que talvez não esteja tão clara aqui nesse texto, mas que é a voz que nos leva a agir ou a nos escondermos. É a voz que proporciona mudanças ou a voz que gera acomodação. É a voz que nos põe em ação ou a voz que nos retrai. Para não agirmos, não mudarmos e não fazermos nada. É a voz interior. E o que a gente percebe então aqui? Se nós considerarmos aí que a voz da nossa mente, da nossa consciência, é por vezes um juiz severo, é por vezes, né, a gente trabalha muito nos nossos acompanhamentos com a ideia do juiz e do crítico, dos sabotadores, né, daqueles pensamentos, aqueles circuitos mentais vão acontecendo ali, ligando sinapses e tudo isso, para tentar evitar o quê? Esforço, cansaço. A mudança ela gera cansaço, a nossa mente ela quer ficar num lugar de acomodação, então ela gera uma série de pensamentos, de conclusões que são para deixar a gente como a gente está, não permitir que a gente mude ou avance ou seja transformado. A voz do nosso interior. Imagina o que passava na voz desse Zaqueu. Se você pensar no Zaqueu, a estatura dele era baixa. Imagina uma pessoa que tem um padrão físico diferente do padrão físico comum de uma determinada região, de um determinado povo, de uma determinada família. Essa pessoa, ela sofre bullying. Essa pessoa, às vezes, ela sente-se diferente do outro. Quantos pensamentos vinham à mente desse homem que talvez tenha resultado aí de quê? Da sua educação, da sua formação, do que as pessoas diziam para ele, de como ele foi crescendo, quantas coisas passavam. Pensa em si mesmo. Quantas vezes para nós mesmos vivermos uma mudança na nossa vida, antes vem tantos pensamentos que nos impedem e nos limitam. Eu quero mudar, mas é muito difícil, eu não consigo. Sempre me disseram que era assim que eu ia ser, e se calhar as pessoas estavam certas. Eu não devo mesmo ter forças para operar mudanças. Quem sabe esse rapaz, esse Zaqueu, tinha ouvido tantas vezes: é pequeno, olha o tamanho dele, vai ser um anão. Quem sabe o que se falaram em relação a ele? E daí ele tenha, nos seus pensamentos, tomado decisões. Ok, então eu vou reagir a isso. De que maneira? Ou eu me encolho e me anulo e aceito isso, ou eu cresço de uma outra forma. E daí o que a gente
percebe aqui no texto? Que ele se torna o quê? O maioral dos publicanos. Percebe o destaque da palavra que é dada no texto? O pequenino Zaqueu se torna o quê? O maioral dos publicanos. Percebe? Muitas vezes, queridos, as nossas vozes interiores, elas dizem pra gente que nós não somos capazes, que nós somos pequenos demais, ou que nós somos tolos demais, ou que nós não somos sábios, não temos capacidade, não temos talento, não podemos ir à frente, a nossa cultura não permite isso, o nosso povo é assim, a nossa família é pequena. A gente olha para a Bíblia e a gente vê tantos e tantos e tantos exemplos de pessoas que tinham essas vozes interiores a gritarem imensamente para elas: olha, você não pode, não é capaz, não vai conseguir, não vai chegar lá. Não é isso, Deus não está a falar consigo, não é o propósito dele. E tantas vozes interiores. Essa voz está aqui em Zaqueu. E o que ele mostra para a gente que ele precisava de alguma maneira superar as limitações da sua mente é que ele se torna o maioral dos publicanos. Ele busca algo que possa mudar e transformar a sua história, que possa trazer uma diferença para a sua história. O que Zaqueu dizia a si mesmo? Ele dizia, que considerando a sua profissão, ele era o maioral dos publicanos. Os publicanos eram quem? Os publicanos eram cobradores de impostos romanos. O maioral dos publicanos, ele tinha a seu serviço vários outros cobradores. Ele era alguém que arrendava, então havia alguém lá com uma dívida, era ele quem ia, tomava, e muitas vezes então eles iam enriquecendo ilicitamente, porque tomavam os bens de muita gente. A gente percebe isso às vezes acontecendo na casa dos vizinhos nossos, não conseguiu pagar lá as prestações daquele imóvel e de repente chegam, lacram a porta, tiram todos os seus bens, tiram todas as suas coisas. Esse era Zaqueu. Essa era a profissão dele. E ele tinha a seu serviço várias pessoas que em outros lugares, em outras vilas, em outros conselhos, talvez, em outros lugares de Israel, fazia isso também. Eram seus cobradores a seu serviço. Então a gente percebe que por sua profissão, pela sua postura, esse homem tinha uma voz interior que talvez dissesse para ele: ou você se torna maior do que os outros, ou você vai ser sempre humilhado. Ou você alcança uma posição de respeito, ou as pessoas vão sempre te desprezar pelo seu tamanho. Eu penso que destacar o tamanho dele, a altura dele, que ele sobe numa árvore para ver, e que ele era o maioral dos publicanos, reflete essas vozes aqui. Mas tem uma segunda voz, que é a voz das pessoas. A voz que mais nos paralisa é a nossa, é a que está aqui dentro de nós, que diz que podemos ou não podemos, que somos ou não somos, que vamos ou não vamos alcançar. Mas a voz das pessoas tem grande influência. E o que as pessoas diziam a respeito de Zaqueu? O que falavam sobre ele? E que a gente vai percebendo então aí no texto. Passou. Aqui, né? Isso. Pronto. O que as pessoas diziam sobre ele? Vai entrar na casa de um pecador. Será que não sabem quem ele é? Será que Jesus não sabe quem ele é? Será que ele não sabe que ele saqueia os nossos bens? Que ele enriqueceu à custa das nossas pobrezas? O que diziam sobre ele? Zombarias? Tão pequenininho e acha que é tanta coisa. O que será que diziam sobre ele? É rico? Claro que é rico. Enriqueceu roubando de tanta gente. O que será que diziam sobre ele? É um indigno. Jesus, tão santo, entrar na casa de uma pessoa tão indigna. O que diziam sobre esse Zaqueu? As vozes exteriores, As vozes que dominam. Eu hoje estou a avançar mesmo aqui.
né? As vozes dessas pessoas são vozes, às vezes, cruéis. Vozes que destacam só o que a gente faz de mal. Vozes que destacam só os erros. Vozes que somente criticam. Vozes que só conseguem apontar as coisas que são destrutivas na nossa vida. Às vezes são as vozes da inveja. Às vezes são as vozes do despeito. Vocês usam essa palavra aqui? Viram que aquela pessoa alcançou tanta coisa, então elas procuram diminuí-la de alguma maneira por isso. Que vozes as pessoas têm, dizem, o que elas falam a nosso respeito? Destacam falhas, inadequação, características divergentes, é alto, é baixo, é magro, é gordo. O que falam em relação a nós? É pobre, é rico? Errou, cometeu, pecou? O que essas vozes dizem? A primeira voz é a nossa, que diz para nós coisas que podem nos levar a avançar, que diz para nós coisas que podem nos fazer retroceder, paralisar. A segunda voz é a voz das pessoas, do pai, da mãe, dos tios, dos professores, dos patrões, né, dos empregados, é a voz dos vizinhos, é a voz da comunidade. A voz das pessoas, o que elas dizem sobre nós. Mas existe uma terceira voz, que é a voz que faz toda a diferença. E que se nós conseguirmos, em meio a todas essas vozes, ouvir esta única voz que faz a diferença, então a nossa vida pode ser verdadeiramente transformada. Os nossos pensamentos, as nossas intenções podem ser tomadas pelo poder e a graça de Deus e se tornarem resoluções, né? Hoje pela escola dominical, o pastor Oswaldo fez uma pergunta às pessoas, né? Até quando uma pessoa consegue mudar, né? Até quando as influências da família, da educação e tudo isso toca a vida das pessoas? 5 anos? Adolescência? Juventude? Vida adulta? E sim, nós vamos sofrendo influências em todo o tempo da nossa história. Até os 5 nós criamos bases. Base de aceitação, base de segurança e base de competência. Até a adolescência nós tornamos tudo aquilo que nós aprendemos em algo um pouco mais prático na nossa vida. Na juventude, nós começamos a decidir se tudo que recebemos de educação, ensino espiritual e tudo mais, o que nós vamos fazer com isso. Até os 25 anos, a mente ainda é muito plástica. Há uma grande plasticidade, há uma grande possibilidade de mudança. A partir dos 25 anos, como adultos, a única coisa que nos transforma são as decisões que nós tomamos na vida. E quando essas decisões são tomadas à luz da palavra de Deus e com a graça do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, aí nós podemos realmente viver grandes mudanças. Seja aos 25, aos 40 ou aos 70. Ou em qualquer tempo da nossa história. Resoluções com a graça de Deus geram transformações verdadeiras e duradouras. Eu não sei quantos anos Zaqueu tinha, mas eu sei que ele queria ver Jesus. Mas eu sei que ele venceu limitações da sua própria mente e limitações da sua comunidade para que ele pudesse ver Jesus. Eu sei que esse Zaqueu, ele queria conhecer Jesus de uma maneira muito especial. E eu sei que ele faz tudo o que pode para chegar lá. Só que ele não esperava uma coisa. Ele não esperava que, em vez de Jesus olhar para a multidão, Jesus olharia para cima e o encontraria naquela árvore. E quando Jesus olha para cima, o texto diz que Jesus olhou
para ele. A voz de Jesus é uma voz de transformação, porque é uma voz acolhedora. Jesus fala olhando para a pessoa. Jesus fala cruzando o olhar com aquela pessoa e ele diz: Zaqueu. Ele não estava simplesmente a falar com a multidão e de repente ele olha e fala: que é aquilo? Tem alguém naquela árvore? Jesus não diz: é um homem, homem, desce daí. O que Jesus diz? Zaqueu, desce depressa. Jesus não se importa com a estatura daquele homem. Jesus não o queria olhando de cima. Jesus o queria de frente. E Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa. Volta à tua estatura. Volta a quem você é. Porque hoje eu não somente vou ser visto por você, à distância de cima de uma árvore. Hoje eu vou ficar na tua casa. Percebe quanto isso é transformador? E o texto diz que esse homem desceu rapidamente e alegremente. Eu não sei você, mas eu fico imaginando aquele homem de pequena estatura pulando naqueles galhos e descendo rapidamente, se escorregando basicamente. Já subiu em árvore? Certamente que aqui tem muita gente que já subiu em árvore, porque aqui em Portugal é grande a possibilidade de você subir numa árvore. Aqui estão no Alentejo, né, em Ponte Sor, muito mais ainda, lá nos Açores também, certamente. Você sabe que que subir numa árvore é mais fácil do que descer. E ele desceu rapidamente. E ele foi ter com Jesus. E as pessoas, as vozes dos outros estavam ao redor, julgando aqui, acusando ali, criticando lá e falando. As vozes dele deviam estar assim: por que ele quer ir na minha casa? Na minha casa? Ele estava alegre, ele estava feliz, mas certamente os pensamentos dele estavam: preciso dar o melhor, preciso preparar a melhor mesa, manda lá os empregados, avisa lá da mensagem. Tantos pensamentos ali naquela mente. E de repente tudo acaba. Todas as vozes cessam, a dele e a dos outros, e ele só ouve a voz de Jesus. E sabe o que acontece com esse homem? Em meio a todas aquelas vozes de crítica, o texto diz assim: entre mentes, ele disse para Jesus: Senhor, eu resolvo. Senhor, eu resolvo. As vozes que a gente ouve, elas podem nos fazer paralisar, elas podem nos fazer desanimar, mas a voz de Jesus, ela transforma a nossa história. A voz de Jesus, ela concede sabedoria. A voz de Jesus, ela se revela acolhedora, amável, sem julgamentos. Jesus não se preocupa com a aparência. A palavra nos diz isso. Ele não olha como olha o homem, ele vê o interior. Jesus não se preocupa com a riqueza. Jesus não se preocupa nem com os pecados. Porque se tem uma coisa que Jesus sabia, sabe e saberá sempre, é que nós somos pecadores. Foi por isso mesmo que ele veio, morreu, que essa mesa representa para nós esse ato de grande salvação. O que Jesus queria era a transformação daquele homem. Jesus olha para a identidade daquele homem. Enquanto uns diziam: ele é pecador, publicano, ladrão, usurpador, Jesus disse: ele é filho de Abraão. Esse também é um filho de Abraão. Jesus se preocupa com a identidade daquele homem, quem ele é. Ele é filho de Abraão. E nessa casa também houve salvação.
A voz do Senhor Jesus é a voz da aceitação, do amor e do ok, vamos, é isso que eu tenho preparado para a sua vida. E então, ele se levanta, o Zaqueu se levanta e ele diz, eu resolvo dar. Vozes interiores podem ter dito para ele, você é louco, vai perder tudo, vai empobrecer. O que você está fazendo? Você acha que isso vai fazer alguém te aceitar? Muitas coisas podem ter passado ali. Outros ali presentes podiam ter dito assim, quero só ver se ele vai ter coragem de fazer isso mesmo. Mas ele disse, eu resolvo. Ele fez uma resolução consciente e permanente. Ele diz, eu resolvo dar do que é meu. E eu resolvo restituir se alguma coisa eu tirei dos outros. A resolução dele foi muito diferente daquele jovem rico, que quando Jesus disse, vende tudo o que tem e dá aos pobres, vem e segue-me, ele saiu triste. A resolução do Zaqueu foi, eu escolho a melhor parte. Eu resolvo dar do que é meu. E eu resolvo restituir se alguma coisa eu tirei dos outros. E aí a transformação da vida desse homem acontece. A transformação dele chega. E esse mês de tantas coisas que a gente vive, de tantas festas e de tantas celebrações, é tempo de resolução. É tempo de nós pararmos e pensarmos nas vozes da nossa mente, no que elas nos dizem, e o quanto o que elas dizem estão em acordo com a voz de Deus e o que Ele nos diz. É tempo de pararmos e pensarmos em relação à voz das pessoas e julgar isso à luz do que Deus diz sobre nós. E perguntarmos e questionarmos o que as pessoas me dizem está em acordo com o que Deus me diz. E darmos verdadeiramente atenção à voz de Deus, que gera a transformação que nós precisamos. A transformação na nossa vida pessoal, a transformação na nossa casa. Jesus disse para Zaqueu, hoje houve nesta casa salvação. A resolução dele tocou toda a sua família, toda a sua casa. As nossas resoluções, o que nós decidimos fazer com a direção e a graça de Deus, podem nos impulsionar a um novo tempo, a uma nova vida, a uma nova forma de agir. A conversão é isso. É por isso que é batizado todo aquele que crê. Porque a conversão vem por uma resolução que o Espírito Santo de Deus vai gerando no nosso coração até aquele dia que a gente diz, eu decido, eu quero Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus. A partir de hoje a minha vida é de Jesus. E Ele pode fazer o que Ele quiser na minha vida e da minha vida. Resoluções que transformam a vida são aquelas resoluções que nós fazemos à luz da voz do próprio Deus, do que Ele diz sobre nós, do que Ele conhece sobre nós, do que Ele pensa sobre nós. E o convite, então, que eu quero fazer para você, para mim, para nós, é que nós venhamos a ouvir, a voz de Deus, não nos deixarmos dominar pela voz interior da crítica, essa severa destrutiva, ou pela rejeição das pessoas, pela forma como elas falam. Nós vamos deitar fora esses pensamentos e essas palavras e vamos dizer, não é o que Deus diz sobre mim, não é o que Deus pensa sobre mim, não é o que Deus diz sobre a nossa igreja, não é o que Deus pensa sobre a nossa igreja, não é o que Deus diz sobre o meu futuro, nem o que Deus pensa sobre o meu futuro. O que as pessoas dizem só vão ter valor se estiverem em acordo com o que Deus diz sobre mim. Nós precisamos aceitar essa voz carinhosa, presente, acolhedora, amorosa e transformadora de Jesus. E dizer, sim, Senhor, eu resolvo viver uma vida segundo a Tua vontade. Eu resolvo viver uma vida segundo a Tua voz. Eu resolvo, Senhor, transformar os meus comportamentos. Eu resolvo, Deus, entregar-me totalmente a Ti.
Eu resolvo, Senhor, eu decido que eu farei diferença nesse mundo, porque o Senhor me chamou exatamente para ser testemunha, sal e luz, resoluções que transformam a vida. Esse é o convite que nós temos hoje. Ouça a voz acolhedora do Senhor. Ele até corrige, mas Ele não critica. Ele até redireciona quando a gente está aí por um caminho errado, mas Ele não rejeita. Ele não nos chama de pecadores e nem nos julga pela nossa aparência, condição econômica ou qualquer coisa. Ele simplesmente diz: filho, filha, e diz o teu nome, e diz o meu nome, e disse: vem depressa, porque eu quero ficar contigo, eu quero estar na tua vida, eu quero fazer parte da sua história. Que em nome de Jesus, queridos, nós passemos por esse tempo de grande transformação, ouvindo essa voz que vem do alto, e sabendo que a voz dele é sempre uma voz que faz diferença na nossa vida, que trata a nossa identidade e que nos leva a viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe dessa forma. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui, eu ainda estarei aqui no próximo domingo, né? Daqui um pouco haverá assembleia e muitas coisas aí, né? A eleição pastoral e tantas outras coisas acontecerá. Aí estarei aqui no próximo domingo, mas não estarei à frente, então eu quero dizer para vocês que os amo muito. Estive aqui esses 4 anos e estive com meu coração totalmente aberto. Deus tem o seu tempo, Deus tem as suas direções. A minha resolução, muitos anos atrás, foi viver o que Deus tem preparado para mim, juntamente com meu marido, depois que eu me casei com ele. Antes de me casar com ele, era viver a resolução, né, do que Deus tinha para mim, independente do que Ele houvesse preparado, tivesse preparado ali à frente. E estar aqui com vocês, para mim, foi a realização de um sonho e de um clamor de muitos anos, de que eu pudesse ainda viver, né, antes que o Senhor tivesse aí as conclusões dos sonhos dele para a minha vida, que eu pudesse viver um tempo mergulhando na obra missionária novamente, estando num país fora do meu país e usando a vocação e o chamado dele na minha vida, que foi desde o princípio, que foi uma vocação missionária. Então, amo vocês, quero abraçar cada um de vocês, né? Eu sei que a Covid está aí de novo e o vírus da gripe assolando, mas a gente pode se abraçar, mesmo que não seja tão abraçadinho assim, um abraço de faz de conta, porque eu os amo, vocês são muito importantes e eu jamais vou esquecer de nenhum de vocês. Nos primeiros momentos aqui no acampamento, lá nós chegamos em setembro, quando foi em julho, teve o acampamento e veio o grupo, né? Não foi o acampamento, foi aquele grupo que veio do Brasil e alguém me perguntou assim, me ajuda aqui, eu quero escrever o nome das pessoas da igreja de Ponte Sor para que eu possa orar por essas pessoas. Nós estávamos lá no acampamento, não sei se o irmão Pedro lembra disso. E daí eu fechei os olhos e falei, então vamos ver o que eu lembro. E eu fechei os olhos e eu comecei a visualizar por fileiras aqui dos bancos. E eu fui dizendo, aí, olha, ali tem um casal assim, eu não sei o nome, irmão Pedro. É esse nome. Né? Mas eu fui visualizando cada um de vocês. E assim será cada vez que eu estiver orando por essa igreja. Eu vou fechar os meus olhos e eu vou lembrar do rosto de vocês. Que Deus abençoe essa igreja. Que o pastor que vier para cá plante os pés e o coração aqui e faça diferença na vida de vocês, como vocês fizeram diferença na nossa vida. Chegada a hora, foi-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes:
tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amados, reunir-se em torno da mesa para cear é uma das expressões mais profundas e maravilhosas de proximidade, de intimidade, de comunhão e de amizade. É um momento em que todas as barreiras, todos os preconceitos e preconceções humanas caem por terra. Quando temos o privilégio, a oportunidade de partilharmos e de comungarmos desses elementos, do pão, do vinho, conforme o próprio Senhor Jesus estabeleceu, são símbolos do seu sacrifício. O pão que simboliza o seu corpo, o cálice, o vinho que simboliza o seu sangue, o corpo que foi pregado na cruz, o sangue que foi vertido, que foi derramado para a remissão de todos os nossos pecados, para a nossa salvação. Essa não é a última ceia que eu vou participar com os irmãos, ainda tem a de janeiro. A última ceia da Mirtes. E a Mirtes me quebrou ali, né? A Mirtes me quebrou. Eu ainda não sei quais são os planos de Deus, os propósitos de Deus daqui para frente na nossa vida, com muita clareza. Eu sei que o Senhor revelou algo ao nosso coração há meses atrás, tomamos uma decisão e agora estamos a administrar essa decisão. Como dissemos, toda decisão tem as suas consequências, tem os seus desdobramentos, tanto para a nossa vida como para a igreja que fica e a igreja que recebe. Foram 4 anos muito ricos, muito abençoados, muito abençoadores, inesquecíveis. E alguns irmãos até têm dito: pastor, ainda volta aqui. Não sei os planos de Deus, não tenho essa capacidade de viver o futuro, mas o que eu sei é que, como disse a Deus, embora tenha sido relativamente pouco tempo, nós sempre teremos os irmãos em nossos corações. Eu ainda sonho em voltar ali
e cear com os irmãos. Se Deus permitir. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sempre, sempre o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vivam em paz, caminhem em paz. Manifestem em paz, partilhem em paz. Essa paz que somente Jesus pode dar. E Ele nos deu. Nós ninguém. Depois do culto, tomaremos uma decisão importante de eleger um novo homem que Deus tem preparado para assumir a liderança e pastorado dessa comunidade. O nosso desejo de oração e de a vontade do Senhor, enquanto que ela se cumpra, como sempre tem se cumprido na vida dessa igreja, nessa sua trajetória de 111 anos, quase 112. E estaremos sempre ligados, unidos pelos laços do amor, da comunhão, da amizade, por causa do amor de Deus e do seu Espírito que em nós habita. Jesus, naquela última ceia, que participou com seus discípulos, tomou um pão, orou, e parte aquele pão. E ao partir o pão, ele declara aos seus discípulos que ali estavam, com seus olhos cheios de expectativas: eles tomai, comem. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto, ou seja, comer esse pão, em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, pensem em mim, lembrem-se de mim. E glorifiquem a mim. Depois de cear, diz a palavra que ele toma um cálice. E ele declara: este cálice é a nova aliança que eu estabeleço através do meu sangue, que hei de verter, que hei de derramar na cruz. Para que através desse sangue derramado, todos os nossos pecados possam ser remidos, lavados e purificados. E através desse sangue, eu estabeleço uma nova bênção com vocês. E todas as vezes que vocês beberem este cálice, a semelhança do pão, que vocês lembrem-se de mim, pensem em mim, pensem no meu sacrifício por vocês e glorifiquem a mim. Que bom que hoje nós, nesse domingo, primeiro domingo do último mês do ano de 2022, nós estamos a ter o privilégio de estarmos aqui reunidos, adorando ao Senhor, vivenciando essa comunhão maravilhosa dos remidos do Senhor. Convido os oficiais da igreja estarem aqui à frente, com Pedro, Tiago e Carlos, para que possamos orar e receber então os elementos da ceia do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Pelo pão, símbolo do sacrifício de Cristo na cruz em nosso mundo. Quem sentiu o desejo de orar, pode orar, agradecendo pelo pão. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos e Cristo tempo que estamos passando aqui na tua presença, ó Pai. E por este momento, Senhor, em que vamos participar da ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que é o pão, Senhor, que significa o teu corpo que foi pregado na cruz do Calvário.
por amor de nós. E nos amaste. E por isso nós estamos eternamente gratos. Vamos tomar este pão em memória de ti, até que tu voltes. Amém. Queremos convidar então, a todos os membros desta igreja, membros de outra igreja que porventura esteja a nos visitar, a participar da mesa do Senhor conosco. Aqueles que são batizados, né, que são membros de uma comunidade cristã, fiquem em pé para receberem o pão. Os que não forem participar do pão possam assentar-se, mas que todos estejamos a cantar juntamente com o nosso ministério de louvor. Todos receberam? Se alguém foi cometido, faça um sinal. Todos receberam. Tomai e comei, isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso, em memória de mim, palavras do Senhor Jesus. Participar do pão. Jesus então participa do cálice com seus discípulos, é o que nós vamos fazer neste momento. Os mesmos irmãos que participaram do pão estarão agora a participar do cálice do Senhor. Vamos orar agradecendo pelo cálice. Quem sentiu o desejo de orar, pode orar agradecendo então pelo vinho. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que tiveste através do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse sacrifício que tiveste através dos nossos pecados, Pai. Muito obrigado, Senhor. Não há palavras para te agradecer, Pai. Não há nada para que realmente nós possamos te agradecer do fundo do nosso coração, Pai, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu vais ser, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este teu sangue maravilhoso que tu derramaste, aquela marca Jesus, ó Pai, por vós os nossos pecados, Pai. Tu és o Deus de amor, és o Deus que nos amas, és o Deus eterno, és o Deus bom, és o Deus fiel. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos que nós estamos passando na tua mesa, ó Pai. Realmente nós precisamos recordar daquele amor que tu tiveste para cada um de nós, ó Pai. Naquele dia, angustioso, aquele dia triste, Pai. Mas, pela graça do teu Pai, do nosso Deus, tu ressuscitou, Pai, para fazer vida. Tu estás vivo, vivo para ti sempre.
Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Nestes momentos que só aqui é bonito, pela hora, pela hora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuamos a cantar e receberemos então o cálice. Grande privilégio que temos como povo do Senhor celebrarmos a Santa Ceia, esse momento tão rico de significado para todos nós que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e recebemos por amor essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Todos receberam o cálice? Participar do cálice do Senhor em memória dele e para a glória dele. Bebei dele todos. Aceito, ó Deus, a nossa gratidão sincera, profunda, verdadeira, pelo teu grande amor a nós, provado, manifestado, através do teu Filho Jesus, que veio ao mundo, viveu entre nós, foi crucificado naquela cruz, derramou do seu sangue precioso e ressuscitou ao terceiro dia. E obrigado porque através da morte, da ressurreição de Cristo, nós hoje podemos estar aqui, plenamente convictos de que estamos salvos, de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que temos a garantia, a certeza da vida eterna, que teu Espírito Santo habita em nós e o teu Espírito tem nos conduzido nesse mundo, no centro da tua vontade. Tem nos ajudado a sermos crentes segundo o teu coração. Queremos mais uma vez pedir, Senhor, que perdoes os nossos pecados, que purifiques as nossas vidas, que fortaleças a nossa fé, que alinhe, ó Deus, a nossa caminhada nesse mundo com o Senhor e com aquilo que a tua palavra estabelece para nós, sempre no centro da tua vontade, dos teus propósitos. Que tenhamos de fato um coração sempre obediente ao Senhor, para a glória do teu nome. Continua a abençoar esta comunidade, esta igreja, que é tua, pertence ao Senhor. Tu amaste e amas com amor eterno e pagaste um preço altíssimo por ela. Foi o sangue do teu Filho Jesus vertido na cruz. Abençoa esta comunidade e continua a usar esta igreja, Senhor, para que o teu nome torne-se conhecido e glorificado no modo do Senhor e através de ponto Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Todos podem sentar.
Vou passar a palavra para ele. Enquanto são recolhidos os elementos da ceia, os copos, eu vou pedir, por favor, ao irmão António, também ao irmão Luís, que possam proceder ao levantamento das ofertas. Uma vez que temos a Assembleia a decorrer já a seguir, vamos então procurar reunir o nosso tempo. Irmão António e irmão Luís, está aqui à frente, assim, à esquerda, obrigada. E enquanto isso, vamos então fazendo já referência a alguns anúncios que temos para esta coisa. Os irmãos podem sentar. Então, iniciando pelos nossos aniversariantes desta semana, tivemos então Trindade Catela, José Graça, Maria dos Prazeres Rosa da Tramaga e também o Duarte. Eu penso que aqui presente só temos o Duarte. E não sei se estará mais alguém que porventura fez anos esta semana, só que nós não temos nos nossos registros, se estiver a fazer o sinal. Nós agradecemos ao Senhor por estas vidas, que o Senhor ricamente possa continuar a abençoar. Como já fizemos então referência já de seguida, assim que terminar o culto, pedimos então que os membros da igreja possam permanecer. Nós vamos então ter a nossa Assembleia por causa da sucessão pastoral, portanto é muito importante e é fundamental que todos possam ficar, aqueles que são membros da nossa igreja. Então não se ausentem, assim que terminar o culto, 5, 10 minutinhos para nos organizarmos, também para deixarmos os irmãos cumprimentarem-se e depois também sair quem não faz parte. Também temos que reforçar o anúncio relativo aos cabazes de Natal. A nossa União Felina está a fazer o levantamento dos cabazes de Natal e, portanto, todos aqueles que queiram contribuir, será com alimentos não perecíveis, possam então trazer e deixar lá atrás há um cesto onde nós poderemos colocar então esses alimentos. Também dizer que ainda temos alguns números, pouquinhos, mas ainda temos alguns números do Seara Cristã, portanto nós apelamos a que seja um por família porque infelizmente não temos para todos, assim é que é. Ele é gratuito, é da responsabilidade da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Portuguesas, mas se alguém quiser deixar uma oferta para ajudar nos custos da impressão, nós agradecemos. Portanto, eu penso que eles estão com o Rui, certo? No final, quem ainda não tiver é falar com o Rui. Também ainda temos alguns livros da irmã Lina, portanto, neste caso é falar comigo, e o João Pedro acabou de me deixar aqui também aquilo com os cereais do Cânticos de Sempre, penso que é para... Não? Oferta de Natal, por exemplo. É uma sugestão para uma prenda de Natal, pronto, aquela edição que foi feita quando nós fizemos 100 anos, a nossa igreja, com alguns coros. Portanto, fica aqui também esta sugestão, neste caso, de CDs, é com o João Pedro. Pronto. Nós vamos então agradecer as nossas ofertas, pedir por favor ao irmão Luís que pudesse fazer. Entregamos estas ofertas nas tuas mãos, Senhor, que elas sejam para a tua obra e para a tua glória. Obrigado por cada um dos queridos irmãos aqui presentes que contribuíram para a tua obra. Nós apenas demos um pouco do mundo que nos dás. Nada nos pertence, tudo pertence a ti. Tu és o Senhor. Nós damos porque te amamos, não porque precisas de alguma coisa. Tu não precisas de nada, nós precisamos de tudo. Pai, obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Tu mesmo prometes a tua palavra que abrirás as janelas do céu para que tenhamos maior abastança. E também prometes que teremos o livramento das doenças, dos problemas. Dá-nos essa graça, Senhor. Livra-nos das doenças, livra-nos dos problemas, livra-nos de uma nova onda de Covid. Protege-nos, protege esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se o pastor tinha mais algum anúncio que quisesse fazer referência. Peço desculpa que eu não passei a palavra. Ok. Eu vou ser bem rápido. Parabéns aos aniversariantes, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos a receber um convite da Junta de Freguesia de Foros do Arram para as festividades natalinas e também de 110 anos, celebração dos 110 anos de Foros do Arram. E essas festividades acontecerão nos dias 9, 10 e 11, no princípio, né, lá em Foros do Arram, ou seja, no próximo final de semana, e nós estamos a ser convidados a participar. Na sexta-feira começa às 17 horas, que é a abertura da festa, no sábado a partir das 14 horas, e no domingo também a partir das 14 horas, sendo que no domingo estará presente o Coral Gospel no final da festividade.
E nós vamos ter a nossa Assembleia de hoje, mas teremos uma outra no mês de janeiro, no dia 7 de janeiro, que é uma Assembleia de prestação de contas, finanças e também recepção de novos membros. Há pessoas que querem ser recebidas, né, como membros da igreja, e nós ainda vamos apresentar os nomes aos oficiais. E então, no mês de janeiro, faremos a recepção. E no segundo domingo, né, nós faremos então a recepção pública, né, desses irmãos e até batismo, se esses batismos forem aprovados. Então, orem por isso. E as programações também de final de ano, né, estejam atentos aí à festividade de Natal no dia 18, né, que estamos a preparar aí uma festa bonita de Natal, como sempre. E no final do ano, dia 31, né, na virada do ano, teremos o nosso culto aqui de vigília. E depois vamos comer à vontade. Depois teremos um comível, né? Aquele momento gostoso, até de madrugada, se Deus assim o permitir. Então, amados irmãos e irmãs, caprichem na alimentação, tá? No dia 31, e graças a Deus nós poderemos estar juntos. Deus abençoe. Ainda tenho a oportunidade de passar a palavra ao João Pedro antes de depois o pastor encerrar com a oração. O pastor Osvaldo e a irmã Mirtes, o pastor já se queixou a dizer que a irmã Mirtes o quebrou, e os dois já me quebraram a mim também. Eles não estão à espera do que vai acontecer a seguir, mas a verdade é que fui incumbido para o chamar aqui à frente. Agradecia que viesse aqui à frente. E outros eu levo, não sei também se for precisar ou não. Não tenho muito jeitinho para isto, mas a verdade é que a nossa irmã Mirtes, a nossa irmã missionária Mirtes, no dia 12 de dezembro, parece-me que já está confirmado, regressará ao Brasil. E o pastor Osvaldo será no dia 17 de janeiro, se tudo correr como está programado. E nós não podíamos adiar mais, até porque temos aí outras atividades e a irmã Mirtes já vai, como disse, no dia 12. E não podíamos adiar mais. Porquê? Porque nós não podíamos deixar passar este momento sem mostrarmos o nosso agradecimento ao pastor Osvaldo e à irmã Mirtes pelo trabalho deles, pelas mensagens, pelo ensino. Para nós, sempre temos este sentimento de que foi muito pouco tempo. Gostaríamos de ter tido por muito mais tempo. Bom, mas assim não aconteceu. Vamos ter saudades do ensino, vamos ter saudades do conhecimento bíblico, vamos ter conhecimento. Aliás, vamos ter saudades das reflexões. Eu queria começar pela irmã Mirtes, das reflexões da irmã Mirtes, dos colóquios, dos eventos em que ela esteve envolvida, da forma como ela ajudou até a nossa comunidade aqui em Ponte Sor. Enfim, vamos ter muitas saudades disso também. Vamos ter muitas saudades também do ensino, do conhecimento bíblico do pastor Osvaldo, da simpatia, do sorriso constante. E eu acho que isto toda a gente comentava isso, o pastor Osvaldo, em tudo que estava a fazer chorar. Mas eu estava sempre a rir. Bom, eu pedia a me trouxesse uma lembrança que nós queremos entregar ao pastor Osvaldo, para que ele se recorde de nós. E vai ter que abrir aqui na nossa presença. E esta é a lembrança que a Igreja, como forma de agradecimento, quer entregar por estes 4 anos e 4 meses. Não, o problema é com ela. Eu não queria, mas eu não tenho muito jeito para flores e para falar com as senhoras e dizer coisas bonitas. Olá, por favor, traga lá o caminho das flores e oferece à irmã Mirtes. Devia ter, não é? Mas eu nem jeito tinha para oferecer flores à minha esposa. Aí fez o vestido. Pois. Mais coisas para dizer.
tirar uma foto da minha frente? Mais perto. Mostra lá, pastor. Pastor, consegue ler então? Com gratidão ao pastor Oswaldo Lopes dos Santos pelo seu ministério pastoral desenvolvido na Igreja Evangélica Congregacional Ponte-Sorense em suas missões de 9 de 10 de 2018 a 31 de 12 de 2022. Números 6, 24 a 26, a bênção Arão, o nosso afeto. Muito obrigado. Pode aplaudir ao Senhor? É só agradecer. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus pela instrumentalidade destes dois servos e agradecer a eles por terem estado connosco, por nos terem ensinado, por terem cuidado de nós. Muito obrigado. Vou dar um abraço ao pastor. Eu não vou dizer nada, porque o João Pedro já disse tudo. Quando nós vimos no boletim, por acaso reparámos ontem à noite, quando o Rui estava a dizer no boletim que afinal a Irmã Iria era no dia 12, pensámos, ainda cá está mais um fim de semana e já está tudo pronto para este domingo. Mas ainda bem, porque como se é flores, assim a Irmã tem uma semana para observar as flores, porque certamente não as poderia levar no avião, exatamente. Portanto, Eu me antecipei disso, né? Mas muito obrigada pelo carinho de vocês. E certamente, né, eu vou citar uma coisinha bíblica. Vou citar uma coisinha bíblica da história do Pequeno Príncipe. Há uma das citações, né, que são feitas que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Vocês tornam-se eternamente responsáveis porque cativaram nossos corações e nós nos tornamos eternamente responsáveis por vocês, porque sabemos que deixamos o cuidação de nós aqui. Eu vou curtir mesmo muito essas flores, foi uma das coisas que me encantou muito em Portugal, foram as flores, as cores, a beleza desse lugar. Deus abençoe vocês. Nós agora vamos dar a oportunidade à igreja toda, mas de uma só voz, nos despedimos. Vamos ficar em pé. Vocês conhecem o passo que foi esta historinha. E agora, pastor, pode despedir a tua oração final. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo serão sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora, para todos sempre. Amém.